Olá, senhoras e senhores, muito boa tarde, muito boa noite a todos e a todas. Mais uma vez, aqui no canal Cultive, uma palestra virtual em comemoração ao bicentenário de nascimento de Maria Firmina dos Reis. A Academia Ludovicense de Letras, Casa de Maria Firmina dos Reis, o Instituto Histórico e Geográfico de Guimarães, Casa de Maria Firmina dos Reis, a Academia João Lisboense de Letras, Casa de Maria Firmina dos Reis, o Instituto Histórico Geográfico do Maranhão e a Sociedade Cultural Latina do Brasil, em parceria com o Instituto Cultive Suíça Brasil e com o artista, designer generalista Vaniel Jorge Silva, realizam hoje a 4ª palestra virtual, uma atividade, entre outras, em homenagem a Maria Firmina dos Reis, a Rosa de Jericó, a primeira romancista do Brasil. Hoje, muito especial, teremos 2 palestrantes com os temas variados. Eduardo de Assis Duarte possui graduação em Letras pela Universidade Federal de Minas Gerais, mestrado em Literatura Brasileira pela PUC do Rio de Janeiro e doutorado em Teoria da Literatura e Literatura Comparada pela USP. Cumpriu programas de pós-doutorado na Unicamp. Agenor Gomes, nascida em Guimarães, Maranhão, é juiz de Direito em São Luís, graduado em Direito pela Universidade Federal do Maranhão. Foi prefeito de Guimarães entre os anos de 1989 e 1992. Membro fundador e titular da cadeira de número 6 do Instituto Histórico e Geográfico de Guimarães. Mas para organizar e dar sequência e moderar esta palestra, temos uma convidada especial, que é a Anita Machado. Vamos ouvir um pouco da biografia da Anita Machado. Anita Machado é graduada em Direito pela Faculdade de São Luís, especialização em Direito Marítimo pela FGV Rio, pós-graduação LLM Direito Corporativo pelo IBMEC Rio, Gestão de Pessoas pela FGV Rio, é diretora executiva do Instituto Da Cor ao Caso. Boa noite a todos e a todas. Muito obrigada, Valquíria, pela sua introdução. Muito obrigada à Academia Ludovicense de Letras pelo convite, pela realização desse evento com os outros parceiros. A gente está aqui hoje, felizmente, para abrir esse painel com o professor Dr. Eduardo de Assis Duarte, também com o juiz Agenor Gomes, para falar de Maria Firmina, comemorar o bicentenário de nascimento de Maria Firmina nesse ano tão especial de 2022, e para a gente falar do tamanho, da grandiosidade, né, do tamanho da obra dela, do tamanho do que Maria Firmina representa para São Luís, para o Maranhão, para o Brasil e para o mundo. Né, tamanha disrupção, inaugurar a literatura, na literatura brasileira, né, a narrativa dos negros africanos escravizados é, sem dúvida nenhuma, algo que a gente precisa reconhecer e dar visibilidade. Né? Eu queria aproveitar para a gente apresentar o nosso palestrante que vai falar primeiro no nosso painel. Então, conosco agora o nosso primeiro palestrante da noite, o professor Dr. Eduardo de Assis Duarte, com o tema Maria Firmina dos Reis, primeira romancista negra da América Latina. Professor Eduardo, por favor, fique à vontade. Bom dia, boa tarde, boa noite a todas e todos, ao pesquisador Agenor Gomes, a Anita Machado e a todos os demais organizadores desse mega evento alusivo ao bicentenário de Maria Firmina dos Reis, os meus melhores agradecimentos por estar aqui. Venho acompanhando essa trajetória do resgate de Maria Firmina dos Reis já há algumas décadas
e é uma satisfação muito grande estar aqui hoje nesse evento alusivo aos 200 anos de Maria Firmina. O meu tema aqui vai ser exatamente a respeito do romance Úrsula, né? E a proposta é uma interrogação. Será Úrsula o primeiro romance publicado por uma mulher negra em toda a América Latina? Essa é a questão. Nós estamos muito próximos de uma resposta afirmativa. Sim, seguramente deverá ser o primeiro romance publicado por uma mulher negra na América Latina. Estamos ainda com a pesquisa em andamento, há um relatório que está sendo produzido a respeito, vai ser transformado num artigo a ser publicado, e a gente ainda está concluindo esse levantamento no âmbito de todas as histórias da literatura, né, dos países da América Latina, aí inclusos, né, a América do Sul, a América Central e também o México, né, que também tem toda uma cultura de origem latina. Então, vejam só, o que ocorre? No caso da literatura brasileira, já é patente, né? Já é algo assim estabelecido ser Firmina nossa primeira romancista. No caso do romance abolicionista, da mesma forma. Firmina é a grande pioneira. Há duas outras, vamos dizer, tentativas anteriores a Firmina, mas cujos escritos não se configuram na categoria de romance, né? Porque a categoria romance ela tem toda uma teoria, não é qualquer narrativa que possa ser chamada de romance, né? Uma coisa é uma novela, uma espécie de conto expandido, onde você tem apenas um núcleo da ação. Não podemos chamar isso de romance, né? O romance, via de regra, ele tem 2, 3, às vezes mais núcleos da ação, né? No caso, por exemplo, de Úrsula, nós temos um núcleo inicial formado pela protagonista Úrsula, não é? Sua mãe e seu tio, que há toda uma questão aí envolvendo a herança gótica da literatura, porque é uma relação quase que incestuosa, há uma tentativa de incesto desse tio com essa moça. Então, você tem todo um núcleo narrativo envolvendo essa questão do tio, que é o vilão do livro. Você tem um segundo núcleo narrativo envolvendo o Tancredo e a família do Tancredo, e esse pai malvado que o Tancredo também tem. E um terceiro núcleo, eu estou me referindo apenas aos mais importantes, um terceiro núcleo que envolve os 3 personagens escravizados, Mãe Susana e Túlio à frente. Né? O que ocorre? Portanto, é muito complicado, vamos dizer assim, tratar outras narrativas como se fossem romances, não é? No momento em que não se pode passar por cima dessas caracterizações específicas do romance. Mas vamos lá. No caso específico de Úrsula, o Úrsula ele é certamente o primeiro romance, o primeiro texto de natureza abolicionista publicado em toda a língua portuguesa. No campo da lusofonia, isso já está estabelecido. No campo da América Latina, ainda há questões a se colocar. No caso de Úrsula, a gente precisa destacar que a autora vai estar representando a escravatura a partir do ponto de vista da própria vítima. Nós temos essa voz feminina de Mãe Susana, nós vamos ter essa voz masculina do Túlio, ambas marcadas pela humanização desse indivíduo vítima desse sequestro e a representação
inédita, não é? Na língua portuguesa, inédita do porão do navio negreiro, muito antes do Castro Alves, obviamente. Não é? E, por outro lado, é também a primeira vez que se representa a África na literatura brasileira. Não é? E há um outro detalhe importante, eu me referi agora a esses 3 núcleos, não é? É pela primeira vez também na literatura brasileira o romance Úrsula e no comando dessa criação, né, dessa produção desse romance, a escritora Maria Firmina dos Reis, nós vamos ter a intersecção da questão racial, da questão étnica, com a questão de gênero e com a questão racial. Ou seja, a etnicidade, né, ela vai estar vinculada intimamente com a questão do gênero e com a questão social como um todo. Ou seja, o mandonismo patriarcal, o mandonismo senhorial, né, é aquele mesmo poder que oprime a mulher, é o mesmo poder que estará oprimindo também o negro. Então, esse patriarcado desenhado por Firmina em seu romance de 1859 é absolutamente revolucionário nesse sentido, porque, de fato, ela vai estar equiparando, quer dizer, uma espécie de triângulo acima do qual está o poder masculino patriarcal e no ângulo direito a questão da mulher, no ângulo esquerdo a questão do negro. Então, esses 3 momentos também são muito importantes, né, para essa pesquisa que a gente vem realizando. Né? O que ocorre? Você tem toda uma tradição, e eu vou falar aqui rapidamente sobre ela, você tem toda uma tradição dos textos biográficos, né? De o que a gente hoje está chamando de escrita de si, por exemplo, com os depoimentos de escravizados. Esses depoimentos eles vão ser publicados em função do grande movimento abolicionista que ocorre, sobretudo, nos países da Europa Ocidental, França e Inglaterra, sobretudo, e chega do lado de cá do Atlântico, principalmente nos Estados Unidos. Mas vejam só, a primeira escritura que você tem, não é, de um depoimento de escravo publicado no Ocidente não é de alguém que vivesse nos Estados Unidos, mas de alguém que vive no Caribe, que é exatamente a Mary Prince. Nós temos aqui, esse é o livro da Mary Prince, né, publicado na Inglaterra, traduzido e publicado na Inglaterra em 1831. Logo em seguida, você tem também a autobiografia do poeta negro Francisco Manzano, que é publicada em 1840. E, a partir de então, você tem diversas outras publicações. A famosa biografia do Frederick Douglass, de 1845, a famosa biografia do Solomon Northup, 12 anos de escravidão, que é de 53, a biografia do Muhammad Bakwaqa. Bakwaqa é um africano que viveu 2 anos no Brasil, no Nordeste brasileiro, mais especificamente em Recife, e daí ele é vendido para o dono de um navio, conhece o litoral brasileiro praticamente todo, e, na sequência, o navio recebe uma encomenda para os Estados Unidos e, chegando em Nova York, Bakwaqa foge, né, numa aventura rocambolesca e consegue a liberdade. E, em 1854, 5 anos antes do Úrsula, Bakwaqa publica suas memórias, inclusive citando as experiências no Brasil, em 1854. E nós vamos ter também a americana Harriet Jacobs, que vai publicar
as suas memórias também, Memórias de uma Escrava, contadas por ela mesma, em 1861. Então, ao lado dessas autobiografias, desses discursos biográficos, vamos dizer assim, dessas memórias, não é, da escravidão, nós vamos ter, sobretudo por iniciativa feminina, a questão do romance. O romance, evidentemente, se destaca fortemente pelo seu caráter de ficção. E, então, a primeira ficção que se tem, trazendo um personagem negro escravo, né, e publicada no Ocidente, é esse aqui, Oronoco, né, publicado pela autora inglesa Aphra Behn, ainda no século XVII, né, em 1688. Mas ela fala desse africano, que ele é uma figura rara, assim, folclórica, né? Ele é objeto da curiosidade dos brancos e por seus saberes considerados primitivos, porque ele conversava com os animais e sabia tratar com os animais, até o momento em que ele se insurge contra a condição da sua escravatura e ele é preso e torturado em praça pública até morrer. Esse livro provocou um abalo na Inglaterra nessa data aí de 1688. Mais para frente, já no século XIX, nós vamos ter o romance da escritora espanhola, né, ou hispano-cubana, né, que é a Gertrudes Gomes de Avellaneda, o seu romance Sabe, publicado em 1841. É uma espanhola que conta a história de um escravizado que se apaixona pela sinhazinha. Mesmo assim, com todo esse romantismo, o livro foi proibido de circular em Cuba. Até aquele momento era uma colônia espanhola. 1841 ele é publicado, né, em 41 na Espanha e proibido de circular na colônia cubana. Mais para frente, um pouco, 3 anos depois, nós vamos ter a escritora argentina Juana Paulo de Noronha, Manso de Noronha, La Família del Comendador, em 1854. Ela viveu no Brasil e o livro se passa no Rio de Janeiro, também colocando a questão da escravatura. Ao lado dela, nós temos outros nomes, né? Outros nomes, como a peruana Mercedes Carbonera e a outra peruana Clorinda Mato de Turner, e 3 bolivianas, a Lindaura Anzoátegui, a Adélia Zamudio e Maria Josefa Murria. São 3 escritoras bolivianas que também publicam romance antes de Firmina. Mas há uma diferença fundamental. São escritoras brancas e que não, essas 5 últimas que eu me referi aqui, com exceção da Juana Paula argentina, tanto as peruanas como as bolivianas não tocam na questão da escravidão, e como a Juana Paulo e a inglesa também são escritoras brancas, não é? Então, vocês estão percebendo que essa tese ela não é de todo, enfim, impossível de ser verdadeira, não é? Nós estamos mapeando a produção romanesca de mulheres no século XIX em toda a América Latina para podermos chegar a essa conclusão. É uma pesquisa que ainda está em andamento. A gente vai dar um pulinho agora para fora da América Latina e falar um pouco da Cabana do Pai Tomás, que é da Harriet Beecher Stowe, publicada nos Estados Unidos em 1851. É um livro que produziu um efeito enorme, né? Repercutiu fortemente, foi logo traduzido para o português e nos Estados Unidos teve várias edições no âmbito da chamada campanha abolicionista nos Estados Unidos,
os estados do norte vão acabar com a escravidão e isso provoca a guerra civil, a ponto do presidente da época, o Abraham Lincoln, dizer de público que o livro A Cabana de Pai Tomás teria provocado a guerra civil nos Estados Unidos, né? No Brasil, a Maria Firmina ficou, claro, ocultada da história por exatamente 116 anos. Isso já é uma questão, né, já estabelecida, né? O livro Úrsula só vai ser reeditado em 1975, numa pequena edição facsimilar, e só depois de 88, com a edição da professora Luísa Lobo, que nós vamos ter uma edição comercial indo para as livrarias e coisas assim, né? E no século XXI, né, a edição que eu preparei em 2003, e a partir de então várias outras edições foram lançadas. A questão também que se coloca é que esse pioneirismo de Maria Firmina, esse pioneirismo, ele vai se refletir não apenas na questão de usar o negro escravo como personagem, ou como parte, vamos dizer, de um cenário, não é? Pelo contrário, quer dizer, o núcleo dos três personagens, né? O pai Antero, o Túlio e a mãe Susana, eles vão crescendo ao longo do livro e são fundamentais para o andamento do livro, inclusive na questão toda da apropriação que Firmina faz do romance gótico no que diz respeito às paisagens do livro. À medida que a liberdade vai rareando, as paisagens do livro, os espaços do livro vão se tornando espaços sombrios, né? Porões, né? Celas, né? Prisões, cemitérios, ambientes noturnos, né? Então há todo um diálogo aí com o gótico, que era moda na época, e que Firmina vai se apropriar desse gótico para dar a ele um sentido político, né? Da mesma forma como ela se apropria do discurso cristão, né? Para fazer dele uma pregação abolicionista. Somos todos filhos de Deus, somos todos irmãos, não há por que o branco escravizar o negro, né? E o personagem Tancredo é o primeiro a mostrar isso, já no começo do livro, quando ele retira a luva e estende a mão, né, ao Túlio, o escravo negro que havia salvado a vida dele. Então, esse trabalho de humanização do negro e de desumanização do branco é absolutamente inédito em toda a América Latina, e inclusive na Cabana do Pai Tomás também, porque ali a escravidão é tratada ainda com um certo romantismo e uma visão de brancos, não é? É ao contrário da Firmina. Quer dizer, a Firmina nomeia os brancos europeus comerciantes de escravizados, não é? Como mercadores de uma mercadoria humana, e chama os europeus de bárbaros. Ou seja, bárbaro é quem está escravizando o outro. Isso você não vê isso. Essa contundência não está presente no livro da Harriet Beecher Stowe, A Cabana do Pai Tomás. E há ainda um último paralelo que a gente tem que fazer, que é o seguinte, eu não sei o meu tempo se ainda tem algum pouco, mas, enfim, saindo um pouco da América Latina, e nós já percorremos, não vou ter tempo para entrar em todos os detalhes. Mas e países como o Haiti, de forte presença populacional negra, países como Cuba, etc. Olha, existe produção literária feminina em Cuba no século XIX, mas já por volta de 1880 e na poesia. Romance, a gente não tem notícia ainda. Eu estou me baseando, pessoal, nas histórias da literatura desses países. Eu estou trabalhando com a pesquisa nas histórias da literatura desses países.
E as histórias da literatura são muito cheias, são falhas, elas são cheias de vazios, são cheias de omissões. O caso da Firmina é típico, né? 116 anos ausente de praticamente todas as histórias da literatura brasileira, salvo uma ou outra exceção, que só vem confirmar a regra. As histórias da literatura do século XX, todas ignoram Firmina. Não é? Então, no caso dos demais países, a gente não pode ficar só nos manuais de história da literatura. A gente tem que ir ver também toda uma outra historiografia envolvendo a produção cultural negra. E isso é muito trabalhoso. A gente está nesse trabalho já há um tempo, mas a gente espera estar concluindo isso em breve. E, dito isto, eu vou entrar no livro da Harriet Wilson. A Harriet Wilson, ela publica nos Estados Unidos, em 1859, um livro que se chama Our Nig. Traduzido para o português, a tradução para o português ela está saindo agora em breve, Nossa Negrinha, que é exatamente naquela linha da história de uma mulher escravizada contada por ela mesma. Né? A personagem da Harriet Wilson é entregue aos 6 anos de idade a uma família branca do norte dos Estados Unidos, onde não tem mais escravidão. Então, você tem um único núcleo da ação. É essa família branca que recebe essa menina, o nome dela é Fredo, e essa menina começa a trabalhar feito gente grande desde os 6 anos. E ela vai contando como é que ela trabalhava, o que ela fazia aos 6, aos 7, aos 8, aos 9, aos 10, o que ela pôde aprender, como é que era o tratamento dela. Essa Sinhá era uma professora de religião, uma mulher protestante que vivia com a Bíblia na mão e, no entanto, batia nela praticamente toda a tarde. E a Fredo vai contando a sua vida aos 12, aos 13, aos 14, aos 15 e até os 18 anos, quando ela se torna uma pessoa adulta e deixa aquela casa para sempre. E aí o livro acaba. A crítica literária norte-americana, o professor Henry Louis Gates Jr. à frente, coloca que é um romance com fundamentos autobiográficos. Eu acho que não é romance. Do ponto de vista estrito da teoria do romance, Nossa Negrinha não é um romance. Portanto, eu tendo a afirmar, por todas essas razões que já explicamos, que, de fato, Úrsula é o primeiro romance de autoria negra publicado não só na América Latina, mas nas 3 Américas. É ainda uma tendência, eu não posso afirmar isso com absoluta certeza. Existe essa polêmica toda com o Our Nig, se é ou não é um romance. Quer dizer, como você vai passar por cima da teoria do romance? Né? E outra coisa, a Harriet Wilson nunca mais escreveu mais nada. Ela publicou aquele testemunho dela, né? E depois os Estados Unidos entram em guerra civil e essa senhora é conhecida apenas por esta publicação. Então, nós somos tentados a afirmar que, possivelmente, com quase 100% de certeza, mas ainda não totalmente, né, nós teríamos Úrsula como primeiro romance publicado por uma mulher negra em toda a América Latina. Na língua portuguesa, isso já está patente. No caso da América Latina, eu teria aí, digamos, 90% de certeza. E há essa polêmica com relação à literatura afro-americana, que tem na Harriet Wilson esse escrito que é objeto ainda de muitas controvérsias. Boa noite a todos. É um grande prazer estar aqui neste momento para falar dessa grande mulher, dessa grande maranhense, Maria Firmina dos Reis. Cumprimento o professor Eduardo de Assis Duarte
cumprimento a Valquíria, cumprimento de Lerci, colegas de pesquisa, e é um grande prazer estar aqui. Esse tema que nós escolhemos, Maria Firmina, o ativismo na cultura popular, considero importante porque esse tema da cultura popular é um tema esquecido por muitos pesquisadores do século XIX. Nós não vamos encontrar, por exemplo, nos jornais de São Luís do século XIX, muitas referências ou sequer algumas referências sobre as manifestações e as expressões da cultura popular no Maranhão. Então, todo esse arcabouço que nós temos hoje, no século XXI, quando hoje, por exemplo, em São Luís do Maranhão, uma das mais expressivas manifestações culturais é o Bumba Meu Boi, durante o mês de junho, na festa de São João, e nós temos, então, registros importantes, os historiadores, os pesquisadores. Mas no século XIX, isso não existia, porque isso era considerado uma cultura menor pelos pesquisadores da época. E onde entra Maria Firmina dos Reis? Nós sabemos, e temos muitos trabalhos sobre a obra literária de Maria Firmina dos Reis. Temos muitas dissertações, temos muitas monografias, teses sobre Úrsula, já agora sobre Cantos a Beabá, sobre Gupeva, sobre o seu conto indianista. Temos também sobre o conto A Escrava, o conto mais abolicionista de Maria Firmina dos Reis. Mas nós não temos muita coisa sobre as manifestações da cultura popular que Maria Firmina cultivava na Vila de Guimarães. Nós devemos esse resgate ao escritor José Nascimento Moraes Filho, porque quando ele foi fazer a pesquisa, e ele é pioneiro na pesquisa de Maria Firmina dos Reis, quando ele começa a pesquisar, no ano de 1973, Maria Firmina dos Reis, nos porões da Biblioteca Pública Benedito Leite, em São Luís, depois ele se transfere para Guimarães, para os cartórios de Guimarães, para a prefeitura, e começa a localizar os filhos de criação, por exemplo, Leo de Guimarães, que era filho de criação de Maria Firmina, ficou com ela até os últimos dias da professora Leo de Guimarães. Então, tinha um rico acervo gravado sobre Maria Firmina. E o professor Nascimento Moraes Filho consegue fazer muitas entrevistas com Leo de Guimarães, e também consegue entrevistar Dolores da Costa Goulart, filha de criação de Maria Firmina, viveu na casa de Maria Firmina até os 15 anos. Então, essas duas pessoas são as grandes fontes de Nascimento Moraes Filho em resgatar o Bumba Meu Boi, que Maria Firmina fez a pedido de duas ex-escravizadas. Maria Firmina faz um auto de Bumba Meu Boi. Ela não faz só uma toada de Bumba Meu Boi, ela faz um auto de Bumba Meu Boi completo. E, embora no Maranhão o Bumba Meu Boi já existisse há bastante décadas, na segunda metade do século XIX, este registro de Maria Firmina do Bumba Meu Boi, do chamado Boi Caramba, é o registro escrito que nós temos mais antigo do Bumba Meu Boi do Maranhão. Então, Maria Firmina dos Reis, também, além da sua contribuição para a literatura, ela traz uma grande contribuição para a nossa cultura popular. E não era só o Bumba Meu Boi. Maria Firmina, além do Bumba Meu Boi, os negros escravizados cultivavam na Vila de Guimarães, cultivavam o Bumba Meu Boi, que é o mais original, o Bumba Meu Boi do Maranhão, que é o Bumba Meu Boi de Zabumba. No Maranhão, nós temos 3 sotaques de Bumba Meu Boi. Temos o mais antigo, que é o Bumba Meu Boi de Zabumba. Depois nós temos o Bumba Meu Boi sotaque de Matraca. E nós temos o último sotaque, que é o Bumba Meu Boi de orquestra. Então, temos esses 3 sotaques. Mas um sotaque que foi cultivado por Maria Firmina dos Reis
foi um sotaque mais antigo, que é o sotaque de Zabumba, conhecido aqui em São Luís, conhecido no Maranhão como o sotaque de Guimarães, é o sotaque de Zabumba. Mas, além do Bumba Meu Boi, Maria Firmina também se dedicava ao teatro popular. Os pastores, como se chama em Guimarães, pastores. Em outros locais se chama pastorais, se chama lapinha. E Maria Firmina também fazia, durante o período natalino, os autos chamados de pastor. O pastor. O pastor, portanto, é teatro popular, era encenado em barracões de taipa, no interior e também na vila, e eram muito populares. A procura para que as pessoas pudessem comparecer na véspera e no dia de Natal, e depois na véspera e no dia de Ano Novo, era muito grande. Então, eram barracões de palha, cobertos de pindoba. Essa pindoba era folha de babaçu, e muita gente comparecia para assistir o auto de Natal, o pastor. E interessante que o auto ele começa em São Luís apenas com os personagens religiosos, por exemplo. O auto de Natal, você vai ter o São José, você vai ter Maria, você vai ter o Menino Jesus. Isso vai se aperfeiçoando e esse auto vai sendo implementado. As pessoas vão colocando, por exemplo, as pastorinhas. As pastorinhas, os pastores que estavam ali perto, onde nasceu Deus Menino, os pastores, portanto, começam a ser personagens importantes desse auto. Isso desagrada setores muito conservadores de São Luís. Em São Luís vai sair um livreto desaconselhando, publicado numa tipografia de São Luís, muito popular, desaconselhando que os pais de família do Maranhão deixassem suas filhas assistirem os pastores, assistirem, portanto, ao que ele chamava a presença das pastorinhas. Quem eram essas pastorinhas? As pastorinhas eram o guia, era a florista, era o matuto, era o galego. Então, muitos personagens e muitas personagens eram introduzidas nesse auto de Natal. Desagradavam a parte e outra parte gostava. Maria Firmina gostava das pastorinhas. Olha, interessante. Nós vamos ver, por exemplo, já na República, no ano de 1934, aqui só uma referência. Em 1934, falando das pastorinhas, Noel Rosa e Braguinha, no Rio de Janeiro, vão compor uma música chamada As Pastorinhas. E essa música é uma marcha ancho, e acaba se tornando uma das músicas mais ouvidas naquele período da década de 30, da década de 1940. É uma música, portanto, de Noel Rosa e de Braguinha, e vai ser muito aceita por todos. Mas olhe lá, até chegar a esse ponto em que Noel e o Braguinha compõem uma música importante no nosso cancioneiro da música popular brasileira, teve muitas dificuldades para que as pastorinhas pudessem se fixar na memória popular e no gosto também das pessoas de São Luís, do interior da Baixada, de Guimarães e de tantos municípios. Mas, além do pastor, já falamos do Bumba Meu Boi, já falamos do pastor, que Maria Firmina fazia, ela também fazia os Santos Reis. Os Santos Reis, ele não só acontece no Maranhão, ainda acontece. Ele acontecia em muitas províncias do Nordeste, acontecia no Rio de Janeiro, no Espírito Santo, em Minas. Os Santos Reis, eles ocorriam, não era só aqui no Maranhão. Interessante é que os Santos Reis, em 1971, o nosso Tim Maia vai gravar, talvez, Dileci se lembre, nós estávamos jovens nessa década de 1970, Tim Maia vai gravar uma música de um compositor nordestino, pode ser até conterrâneo de Valquíria, quem sabe, se chamava Márcio Leonardo. Tim Maia grava uma música de Márcio Leonardo chamada A Festa dos Santos Reis.
E essa música que Tim Maia grava em 1971, ele faz uma narrativa do que é a festa dos Santos Reis. Esses Santos Reis que Maria Firmina encenava já no século XIX. Veja como é que são as coisas. Eu quero aproveitar, eu publiquei uma biografia de Maria Firmina neste mês de março. Dileci esteve numa das sessões de autógrafo, e Valquíria conhece, mas eu dedico um capítulo nessa biografia de Maria Firmina dos Reis, eu dedico um capítulo dessa biografia para falar da cultura popular que Maria Firmina tanto cultivou. Então, esse livro aqui, que foi publicado no mês de março, ele traz um capítulo dedicado a todo esse trabalho na cultura popular que a nossa maranhense tanto cultivou. Então, ali vai falar de todas essas coisas que eu estou falando aqui, né, dos Santos Reis, do pastor, e também quero dizer que não havia só o pastor, os Santos Reis, havia também outras coisas. Por exemplo, os negros escravizados cultivavam o tambor de crioula. O tambor de crioula é uma das mais expressivas, é uma das manifestações mais expressivas do Maranhão, porque o tambor de crioula ele é dançado em qualquer época do ano, diferente do Bumba Meu Boi, que é no período junino, né? E os pastores lá no período de Natal, mas o tambor de crioula não, em qualquer época do ano. Então, além do tambor de crioula, os negros escravizados cultivavam a dança do lodé, né? Uma dança que era muito apresentada em Guimarães, e também a dança do Congo, que era muito cultivada pelos negros escravizados. Interessante. Eu quero falar também dos versos da garrafa, porque os versos da garrafa que a gente vê no resgate que o escritor Nascimento Moraes Filho fez, os versos da garrafa, eles estão incorporados à cultura popular de Guimarães. Os versos da garrafa a gente vai encontrar no livro Maria Firmina, Fragmentos de uma Vida, do escritor José Nascimento Moraes Filho, e lá ele consegue resgatar esses versos da garrafa, em 1973. Ele procurou muitas pessoas que conheciam a música dos versos da garrafa. Muitas pessoas de idade cantaram essa música para ele, e ele então coloca no seu livro os versos da garrafa. O que são os versos da garrafa? Os versos da garrafa diz a lenda em Guimarães que Gonçalves Dias, antes de morrer, Gonçalves Dias, ele morreu perto da praia de Araoca, em Guimarães, quando o navio que o trazia da França, era um brigue de madeira, um veleiro chamado Ville de Boulogne, vinha da França, vinha do porto de Havre, e ele vem da França, e ele já vem muito doente, ele estava acometido de tuberculose, não conseguia debelar essa doença. Nessa época não havia os tratamentos que aconteceram depois, e ele vem com essa já vem muito cansado, e o navio afunda nas costas de Guimarães, nos Baixios dos Atins. E estou vendo que tenho 5 minutos. Eu vou tentar ser breve, Valquíria. Não, você pode... porque a gente teve uns 5 minutos também de ajeitamento, entendeu? Então, começou um pouquinho depois, então você pode ter mais 10. Ok, Valquíria. Então, vou terminar de contar aqui os versos da garrafa que estão na parte da cultura popular de Guimarães. Então, Gonçalves Dias vinha nessa viagem, o navio naufragou, o Ville de Boulogne naufragou, nos Baixios dos Atins. Os Baixios dos Atins, quem conhece Guimarães, e Dileci conhece, Dileci já foi na Praia de Araoca. A gente vai à Praia de Araoca, a ponta da Praia de Araoca, nessa ponta da Praia de Araoca, a gente está nos Atins. É uma ponta. Mas os Baixios dos Atins estão mais adiante, não é na ponta dos Atins. Os Baixios, para quem é de uma cidade litorânea como eu sou de Guimarães,
Os baixios, na verdade, são as chamadas coroas de areia. As coroas de areia, interessante, Coroa de Areia é o título de um romance do nosso Josué Monteiro. Bem, a coroa de areia, na verdade, é um grande monte de areia que fica no fundo do mar. No Maranhão, o movimento das marés é muito grande. O movimento da maré enchente e da maré vazante. Então, na maré vazante, aparecem as croas. As coroas, que o pescador de Guimarães, ele não chama coroa, ele chama croa. E Maria Firmina, em Cantos à Beira-Mar, ela também utiliza a expressão croa, ela não utiliza coroa. Croa é uma expressão muito aportuguesada. Os portugueses que vinham para cá não acertavam falar esse nosso falar mais brasileiro, com toda a influência do falar africano. Então, em vez da gente falar croa, a gente fala coroa, mas eles falavam croa. Pois bem, mas acontece que os pescadores acabaram absorvendo a expressão portuguesa, inclusive Maria Firmina. Então, chamavam croa. Esses baixios são as croas, mas são imensas, as coroas são imensas, não é coisa pequena. Você vai ver, por exemplo, nesse livro que eu lancei, há um registro de um engenheiro da província do Maranhão, que diz a croa, por exemplo, a coroa dos baixios dos Atins, ela tinha um comprimento mais ou menos de 2 a 3 léguas. Sabe o que é isso, Valquíria? São 18 quilômetros de areia no fundo do mar. Então, um navio de madeira que vem e que não conhece a região, se a maré está baixa, ele vai colidir com a croa. Ele vai bater na croa, para utilizar uma linguagem mais popular. Batendo na croa, ele vai afundar, porque ali a maresia é grande, o movimento das marés é muito grande. Foi o que aconteceu com o Ville de Boulogne e de Gonçalves Dias. Antes de Gonçalves Dias, muitos navios de madeira já haviam naufragado nesses baixios, trazendo negros escravizados da costa ocidental da África para Guimarães. E há muitos registros, coloco nesse livro, a quantidade de navios que afundou ali, nesses baixios dos Atins, antes de Gonçalves Dias morrer ali no Ville de Boulogne. Então, ali já era um cemitério de navios. O que acontece? Esse navio se quebra ali, os 12 marinheiros franceses se salvam, mas Gonçalves Dias não consegue se salvar, porque ele já vinha muito fraco, ele já vinha muito doente, botando muito sangue, conforme o inquérito registra. Eu consigo botar o inquérito nesse livro, o inquérito que a capitania dos portos fez, apurando todo esse desastre. O que acontece? Olha, Guimarães é uma vila pequena. Quando acontece um desastre desse, em 1864, no dia 13 de novembro de 1864, é um impacto imenso para a vila de Guimarães. E lá está Maria Firmina. Maria Firmina acompanha todas aquelas tensões daquele dia. Então, os marinheiros franceses chegam ao povoado de Genipaúba à procura de uma autoridade para participar do ocorrido, e depois vão comunicar isso para a vila de Guimarães, para o delegado, comunicam para São Luís. Isso é um grande acontecimento na vida. Então, eu faço toda essa narrativa para mostrar como os versos da garrafa foram criados. Então, os 12 marinheiros se salvam, o único passageiro era Gonçalves Dias, e ele não se salva, ele morre, e o corpo dele não é encontrado. Então, as pessoas de Guimarães, pescadores, vão para a praia, atrás do corpo do poeta, e durante 20 dias procuram e não conseguem encontrar o corpo do poeta. Conseguem encontrar mala, conseguem encontrar dentadura, conseguem encontrar livros já muito molhados pela água salgada, mas não encontram o corpo do poeta. A polícia apura tudo isso. E no dia 1º de dezembro, a vila de Guimarães faz uma grande missa na igreja de São José, em memória ao grande poeta. Esse poeta Gonçalves Dias, vocês vão ver em Cantos à Beira-Mar, Maria Firmina faz muitas referências no livro dela, em cima, muitas epígrafes de Gonçalves Dias em Cantos à Beira-Mar. Então, ela tinha uma grande admiração pelo poeta. Ela viveu esses dramas todos, e a vila, portanto, passado esse tempo, começa a aparecer a notícia de que uma garrafa chegou numa praia, e nessa garrafa Gonçalves Dias teria escrito um poema
colocou dentro da garrafa antes dele morrer, e esse poema chegou a uma praia de Guimarães. Uma pessoa levou esse poema à professora Maria Firmina e ela musicou. Então, isto seria, portanto, o que a história, o que a memória, mas é uma lenda, de que Gonçalves Dias teria feito esse poema e Maria Firmina musicado. O que acontece é que Maria Firmina fez o poema e ela mesma musicou o poema, tá certo? E esse poema, Nascimento Moraes Filho publicou no livro dele, e eu também transcrevo no meu livro. Mas, então, os versos da garrafa é uma lenda, mas o fato da morte do poeta é uma prova, está comprovado através de inquéritos feitos pela Capitania dos Portos. Veja, por exemplo, como é importante. Você vai puxando a memória oral, você vai trazendo também a história. Então, os versos da garrafa, eles são uma lenda, mas o poeta, ele de fato, morreu nos Baixio dos Atins, ali em Guimarães. E depois disso, Maria Firmina vai participar da mobilização para construir o monumento ao poeta em São Luís. Vocês sabem que uma das principais praças de São Luís, a Praça Gonçalves Dias, onde tem o grande monumento ao poeta Gonçalves Dias, esse monumento ele foi construído através de subscrições populares, cada um, estudante, comerciário, dando R$2, R$3, R$5, comerciantes dando uma importância maior, e depois as autoridades contribuindo, mas ali começou com subscrições populares. E o que é interessante nessa pesquisa que eu consegui fazer, e que está aí nesse livro, é que eu estou procurando aqui, por exemplo, quem foi que contribuiu para a construção desse monumento a Gonçalves Dias. Aí eu vejo as listas todas, tais estudantes maranhenses que estudavam na faculdade em Recife, todo mundo contribuindo com muito prazer. Mesmo estudante tinha pouco dinheiro, né? Quem morava em República, você imagina, mas tinha o prazer de dar ao menos uma pequena quantia, mas contribuía. Pois bem, eu estou olhando todas as listas, todos são homens, né? 60, uma lista de 60, uma lista. E quando eu estou procurando isso, e vejo o nome de Maria Firmina, a única mulher da lista é a nossa romancista Maria Firmina dos Reis. Então, ela contribuiu com R$20 mil. Fui calcular R$20 mil. R$20 mil correspondia a 10 livros, a 10 exemplares de Úrsula, que eram vendidos na tipografia do Progresso, na Rua de Santana. Então, ela contribuiu, portanto, com o valor correspondente a 10 exemplares de Úrsula para aquele monumento, aquela estátua do poeta Gonçalves Dias em São Luís. Veja como é uma riqueza de muita coisa da cultura popular também. Essa nossa romancista, ela está presente não só na literatura, no romance. Olha, muito bem, ela era romancista, ela era cronista, ela era interessante, ela era cronista, ela não era só contista, ela também era cronista, musicista. Então, uma pessoa presente na cidade. Na cidade, Guimarães só passa a ser cidade depois que Maria Firmina morre. Durante todo o período que Maria Firmina viveu em Guimarães, Guimarães era uma vila, não era uma cidade. Cidade era São Luís, cidade era Alcântara, outras cidades maiores. Mas ela sempre presente na vila de Guimarães. Essa presença de mulheres é uma raridade, você encontrar mulheres coletando autos da cultura popular. E Maria Firmina dos Reis fazia isso. Essa presença de Maria Firmina, portanto, é motivo de muito orgulho para os maranhenses ter uma mulher, uma professora negra, com protagonismo na Vila de Guimarães, com protagonismo em São Luís, e a sua presença na literatura brasileira, e agora o professor Eduardo de Assis Duarte fazendo esse grande trabalho que pode chegar à conclusão que não só brasileira, mas também latino-americana. Doutor Agenor, muito obrigada pela sua participação, pela sua brilhante explanação sobre o tema O Ativismo na Cultura Popular, como referência a Maria Firmina dos Reis. Agora eu gostaria de passar a palavra para o professor Eduardo de Assis Duarte, para que ele pudesse fazer as suas considerações finais. E, na sequência, peço que passe ao doutor Agenor para que também faça as suas considerações finais.
mais uma vez, eu gostaria de agradecer aos organizadores desse evento tão oportuno, tão necessário, né, para que se conheça mais essa figura ímpar chamada Maria Firmina dos Reis. Quero agradecer, é uma honra para mim estar participando desse ciclo aqui de debates e de palestras. Quero agradecer a todas e todos e todes que nos ouviram, que nos assistiram, né? E desejar, né, que muito em breve eu possa estar anunciando a vocês todos e todas e todes, com toda a certeza de que a nossa brasileira Maria Firmina dos Reis é a primeira mulher negra a publicar um romance, não só na América Latina, mas nas 3 Américas. E, assim pensando, colocá-la como, se não a primeira, mas como uma das primeiras mulheres negras a publicar um romance em toda a história da humanidade. Isso não é pouco, é uma contribuição que a literatura brasileira, que a literatura negra brasileira ou afro-brasileira estará colocando para toda a história da humanidade. Isso não é pouca coisa, isso não é pouco, isso demanda muita pesquisa para que a gente possa afirmar com toda a certeza, e eu estou quase chegando ao final desse levantamento e espero poder estar trazendo essa boa notícia muito em breve. Muito obrigado e até uma próxima oportunidade. Valquíria, Dilerci, muito obrigado a vocês por estarem integradas nessa grande divulgação que fazem da nossa romancista, da nossa cronista, da nossa professora, da nossa contista, da nossa musicista Maria Firmina dos Reis. Quero fazer os agradecimentos ao Instituto Cultive, os agradecimentos à Academia do 900 de Letras, os agradecimentos à Academia João Lisboense de Letras, ao Instituto Histórico e Geográfico do Maranhão, ao Instituto Histórico e Geográfico de Guimarães, que eu integro com muito prazer, com muito orgulho, e agradecer a tantos pesquisadores e as outras entidades que estão integradas neste trabalho de divulgação e de reconhecimento do protagonismo dessa professora negra, Maria Firmina dos Reis, dessa maranhense de São Luís, ludovicense. Quero agradecer, por exemplo, ao Instituto da Cor ao Caso, daqui de São Luís, que tem um roteiro interessante quando os visitantes chegam aqui em São Luís. Eu já fiz esse roteiro com eles, porque foi útil para a minha pesquisa. Eles conseguiram localizar, portanto, os ambientes que eram visitados por Maria Firmina dos Reis aqui no Centro Histórico de São Luís. Então, eles fazem o caminho ancestral Maria Firmina dos Reis aqui no Centro Histórico de São Luís. Quero agradecer também ao Instituto da Cor ao Caso por esse belo trabalho que é feito aqui na nossa São Luís. Muito obrigado a todos e a todas. Muito obrigada pelas considerações, doutor Agenor, doutor Eduardo, pelas considerações de vocês em relação ao tema da nossa palestra de hoje, nosso painel de hoje. Gostaria de agradecer novamente à Academia Ludovicense de Letras, a todas as pessoas direta ou indiretamente envolvidas no nosso painel e na realização desse projeto para a gente falar sobre a vida de Maria Firmina. Quando a gente está falando de personalidades negras da nossa história, a gente percebe um percurso de invisibilização, né, e silenciamento dessas personalidades negras. Então, falar de Maria Firmina, sem dúvida nenhuma, em 2022, é também uma estratégia de resgate dessas histórias. E, se não o racismo, o que explica, né, tamanho apagamento e esquecimento dessa grande mulher que foi Maria Firmina dos Reis. Muito obrigada a todos pela participação. Vou passar agora a palavra à Valquíria para que possa fazer as suas considerações também. Muito obrigada. Obrigada ao público, obrigada a todos vocês que estão assistindo, dando seus likes, agradecendo a presença
e a palestra desses maravilhosos palestrantes, que é o doutor Agenor e o doutor Eduardo. E também a nossa querida Anita Machado, que conduziu tão bem essa palestra virtual. Obrigada a todos vocês, mais uma vez. Devo a vocês os meus agradecimentos e não esqueçam que dia 12 de maio teremos mais uma palestra virtual. Dessa vez teremos a Jane de Souza e a Anita Machado conduzindo essa palestra do dia 12. Teremos a Renata de Barcelos e vocês serão agraciados com mais informações sobre a nossa grande, querida e maravilhosa Maria Firmina dos Reis, a Rosa de Jericó, a primeira romancista do Brasil. Vem aqui no canal Cultive. Ok? Obrigada. Tchau.